E aí, galerinha do YouTube, tudo certo com vocês? Então tá bom. Bom, pessoal, uma coisa que eu sempre comento aqui em vídeo pra vocês é a respeito de cores, né, de mistura de cores. E eu sei que muita gente tem um pouco de dúvida com esse nosso amigão aqui, né, que é um círculo cromático. Eu imprimi numa folha que eu já utilizei pra fazer pra vocês resenha de lápis, tá, pessoal? Porque a gente tem que economizar as folhas aí na vida. Certo? Então, o que acontece? Como é que eu posso explicar pra vocês? Eu vou tentar explicar de uma forma simples, tá, pessoal? Eu não vou pegar muito conteúdo técnico agora, porque isso daqui pode ser muito legal, mas também pode ser muito chato. Então, peraí, deixa eu só pegar um lápis. Vou pegar uma... Não, vou pegar um lápis mesmo. Tá? Então, vamos lá. O que acontece basicamente aqui é o seguinte. Você vai sempre pegar a cor que está de frente. Então, você imagina uma flecha. E o que acontece? Isso daqui são cores contrastantes, tá? São as cores que vão dar contraste se você colocar elas juntas. Então, se você fizer uma flecha... Não sei se está dando para vocês enxergarem. Pera aí, deixa eu dar uma escurecida. Tá, então se vocês pegarem aqui e fizerem flechas em todo o desenho, deixa eu pegar um lápis mais escuro para ficar mais nítido. Aqui, ó. Se fizerem flechinhas, vocês vão ter as cores contrastantes, tá? Vinícius, o que seriam essas cores contrastantes? Vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo muito típico, que é o vermelho com verde. E o que a gente pode pegar nisso? Vocês já foram em parte de mercado onde vende carne, ou até mesmo um açougue, enfim, algum local onde tenha carne? Vocês já observaram que alguns açougues eles usam a carne, tá lá, e eles colocam umas folhas de alface, grudado e tudo mais? Por que isso? Porque se você pegar aqui as cores contrastantes, o vermelho é contrastante com o verde. O vinho ele é contrastante com o quê? Com o verde claro, né? Que tem carnes que tem um tom mais pro vinho. Então o que acontece? Quando você pega o vermelho, né? Você pinta algo de vermelho. Que é o que acontece, por exemplo, com morango. Você pinta algo de vermelho aqui, né? Pinta algo de vermelho e tal, né? Pintou algo ali de vermelho, bonitinho. Blá, blá, bonitinho, só que nunca, né? Esse daqui. Mas é só pra vocês entenderem. Pinto algo de vermelho. Se você vir com algo verde, assim, ó. Tá vendo que dá um baita contraste? Tá? Ó. Não dá? Tá? Então o que acontece? O vermelho e o verde são as cores contrastantes. Então elas ficam bonitas entre elas, né? Então, ó, aqui ó, vou pintar. Só pra vocês terem uma base. E tá aí, o vermelho com o verde dá esse resultado. Então, é só você pegar essa... Peguem, imprimam um círculo desse, ou pintem, se vocês não tiverem impressora, faça o desenho de um círculo numa folha. Peguem uma canetinha, um lápis de cor e pintem cada quadradinho de uma cor. E deixem assim, façam esses riscos para vocês entenderem melhor. Se quiser, para ficar mais fácil, façam um risco com cores diferentes. Sabe, sei lá, pega por exemplo o roxo e usa entre o vermelho e o verde. Só para vocês entenderem para onde cada risca está indo. Ou se não, vocês podem fazer como eu faço, que é assim, ó. Quer dizer, hoje em dia eu não faço mais isso, mas no começo eu fazia assim, eu colocava o lápis, sabe? Pegava meu lápis de escrever, fazia assim, esse aqui é um Bic Evolution, fazia assim. Então vermelho com verde, aí eu queria saber o amarelo. Amarelo é com tom de roxo, um amarelo mais escuro é com tom de roxo mais escuro, tá? Eu utilizava dessa forma. Pode ser também. Por que eu imprimi esse outro círculo? Para mostrar pra vocês que assim, que eu vejo o pessoal questionando muito. Vinícius, tá, eu aprendi que no círculo cromático, se eu pegar o verde e o escuro e o vermelho escuro, fica bem. Mas se eu estiver usando rosa claro, mas se eu estiver usando um verdinho claro, pessoal, a mesma proporção, tá? Se vocês pegarem o desenho da Moranguinho, por exemplo, que era uma bonequinha que tinha, não sei nem se ainda existe, era quase tudo rosinha claro,
com os moranguinhos vermelhos e tinha detalhes verde claro e verde escuro. Então, assim, tem esse padrão, tá? Cada cor aqui é correspondente do tom que tá paralelo com ele ali. Então, assim, não dificultem o círculo cromático. Usem ele dessa forma. Ah, Vinícius, e questão de combinação? A gente já falou de contraste aqui, né? Por exemplo, o verde e o vermelho. E agora a gente vai falar de combinação. Combinação é o quê? Seria como se fosse o degradê. Se vocês observarem, essa tabela está no degradê. E ela está no degradê no sentido horário? Ou anti-horário? Não, horário. Ela está no sentido horário. Então, o que acontece? Se vocês pegarem aqui e fizer um degradê do vinho para o vermelho, para o laranja, que vai dar amarelo escuro, que vai dar amarelo, que vai dar um amarelo claro, fica lindo o degradê. E o mesmo acontece ao contrário aqui, ó, no sentido anti-horário. Se vocês pegarem o roxo e forem clareando ele, ele vai dar azul claro, tá? E tem os verdes aqui. E também, né, pessoal, entra preto, entra branco. Então, assim, trabalhem com as 3 cores das laterais, que são cores que combinam entre elas, tá? Isso quer dizer, basicamente, o quê? Que, por exemplo, se eu pintar... Um exemplo, né? Se eu pintar aqui um pedaço do meu desenho de roxo, digamos que fosse um... sei lá, qualquer coisa. Se eu pintar de roxo e aí eu quiser adicionar um azul, por exemplo, peguei aqui um azul escuro e adicionar ele, não fica cores feias, tá vendo? Ó, como combina. Ó. E elas até se mesclam entre elas de um tom muito bonito. Tá vendo? Deu pra ver? Deixa eu clarear um pouco agora. Ó. Dá um contraste muito bacana. Reforçar aqui com roxo. E aí eu poderia, por exemplo, usar o azul claro aqui. Aí já fica legal. O que seria essas 3 cores? Essas 3 cores seria essa e essa. Tá? Então vocês imaginam aqui como se fosse assim, ó. Os 3 pontos de cor. Tá? Deu pra entender aí? São as 3 cores. E isso funciona pro círculo todo. Se você pegar, por exemplo, ó a combinação que a gente usa muito para colorir, por exemplo, os livros de colorir e fazer as folhinhas. Se você pegar verde escuro com verde claro e amarelo, não dá um degradê bonito? Tá vendo como funciona? Se vocês pegarem vermelho, laranja e amarelo escuro, não fica uma cor bonita? E se vocês pegarem laranja escuro, laranja médio e amarelo, também não fica uma cor bonita? E se vocês pegarem laranja puro, laranja médio, né, um laranja mais claro, e o amarelo, também não fica bonito? Então, assim, é essa forma que vocês andam pelas cores, tá? A mesma coisa funciona aqui. Se você pegar um vinho, pegar um vermelho escuro e um laranja escuro, também vai ficar lindo, tá? Então, brinquem dessa forma. E como eu disse, não compliquem, tá? Então, assim, sempre vão ser 3 cores. Escolhe sua cor central, que vai ser a sua base, tá? Cor central, a cor base. E aí você vai trabalhar com a do lado direito e a do lado esquerdo. Eu inverti, eu acho. Não sei como é que vai ficar no vídeo, se vai ficar de cabeça para baixo, mas enfim. Vocês vão trabalhar com os 2 lados. Então, a cor central e as 2 cores da ponta, tá? Isso vai ser a sua cor base, certo? E isso daqui vai ser as suas 2 cores que você vai usar para complementar a pintura. Sempre usem dessa forma. Dá para fazer também o degradê ao contrário, dá, mas aí você tem que começar pela cor mais escura. Então a sua cor de ponta vai ser a mais escura, a do meio vai ser o tom intermediário e a da ponta vai ser o tom mais claro. Aí no caso já entra nessa tabelinha aqui, por exemplo, ó. Escuro, intermediário e a mais clara, tá? E aí vocês vão ficar sempre brincando com isso. Não compliquem a tabela de valores, não compliquem o círculo cromático, não compliquem. É muito simples se vocês utilizarem dessa forma, tá? As cores também, depois eu vou entrar um pouco nesse assunto, as cores também representam
como é que eu posso dizer? Representam a personalidade. Então tem as cores quentes, tem as cores frias, mas também tem a questão de personalidade, cores que remetem tristeza, cores que representam paz, cores que representam calma. Então assim, dá pra gente brincar com isso em cores também. Mas primeiro, tentem brincar com isso. Tentem achar as cores contrastantes, né? As cores contrastantes. Tentem achar também as cores que se mesclam bem. E tentem, principalmente, eu sempre recomendo isso nos vídeos, vou continuar recomendando, brinquem com as cores, tá? Descobrir a cor que compõe a outra é muito importante. Então, vamos pegar o exemplo típico que nem eu sempre faço. Amarelo e azul pode virar outros tons se você mudar a variedade do azul. Pode mudar e virar outros tons se você mudar a variedade do amarelo. Pode mudar e virar outros tons se você adicionar a cor que elas se tornam, colocar um verde junto com elas, que é a cor que vai se tornar quando misturar esses dois. Se você misturar o tom desse verde também vai dar outra cor. E assim vai acontecendo a brincadeira. Se você colocar um verde água ou um azul turquesa, vai dar outra cor. E assim funciona, tá? Então brinquem com isso. Vinícius, preto e branco, sombra e luz, tá? Pensem dessa forma, sombra, sombra e luz. Então, automaticamente, se eu quero um verde mais escuro, eu posso fazer a minha sombra com preto aqui, tá? Pegar o meu verde e vir com o meu verde. Meu verde automaticamente vai se transformar num verde mais escuro, porque eu fiz uma base, ó. Quando ele sair, ó, viu que ficou claro? Então brinquem com isso, tá? Por isso que é importante, eu sempre deixo para vocês aqui no iCards a tabelinha de valores. É importante vocês saberem fazer tom 2 com lápis. Porque, por exemplo, nesse caso da mistura, deixa eu fazer aqui uma bem visível, ó. Fazer um tom 3 aqui. Eu vou puxar um degradê bem de leve. O lápis preto vai sumir o pigmento. Pronto, sumiu. Reforçar aqui um pouco. Vou ficar um degradê bem bacana. Vou pegar o mesmo verde, ó. E vou aplicar aqui. Vou aplicar bem carcadinho. Pra vocês verem a situação da cor, tá? Aliviando o peso da mão. Tá dando pra vocês enxergarem, tá? Ai, Vinícius, mas eu queria esse verde da ponta muito mais escuro. Volta com o tom 2 aqui do preto. Aplica. Pega o verde e repõe. Vinícius, e todo lápis dá pra fazer isso? Pessoal, dá. Só que aí que entra a qualidade. Quando você pega um lápis profissional, por exemplo, um Prismacolor, ou quando você pega um lápis escolar que tem uma qualidade muito boa, Staedtler aquarelável, Giotto, você consegue fazer várias camadas. Espera aí que eu já volto. Hoje é dia de feira aqui perto de casa, feira livre, então fica um monte de barulho. Tá, então, vocês observarem que eu taquei o preto aqui, taquei o verde, ficou um verde escuro. Ó, mesmo que eu carque aqui o verde, ó, ele nunca vai chegar nesse tom. Tá vendo? Porque aqui tem a sombra do preto. Deixa eu dar mais um pra vocês. Oh, meu Deus. Vamos lá. Ó. É um tom muito diferente. Eu não sei se a câmera tá conseguindo pegar pra vocês. Vou colocar assim, dá pra ver melhor. Ó, é um tom muito diferente, tá? Então, o que acontece? Se eu quiser que esse verde daqui fique mais claro, eu poderia vir com amarelo. O amarelo não é o que faz o verde junto com o azul. Então, ó. Conseguiram entender? Com um tom de amarelo, um tom de verde e um preto, eu posso ter muitas cores diferentes, tá? Porque eu também poderia aplicar, por exemplo, o verde, aqui escurão, fazer ele mais claro e aplicar só o amarelo. Eliminei o preto e eu já teria uma outra cor. Eu fiz aqui bem carcadão, só pra gente ter uma base. Eu já teria outra cor, tá? Não, eu estava explicando a questão de qualidade de lápis. Quando você pega um escolar de luxo, tipo um Staedtler, um Giotto, ou quando você pega um lápis profissional, a grande vantagem dele é a sobreposição de camadas. E aí muita gente não entende o que é sobreposição de camadas. Muita gente fala, mas aí é só pintar carcado, que aí fica com a camada toda
bonitinha, fica com a camada toda certinha. Pessoal, sobreposição de camada não é você deixar a pintura lisa, porque às vezes a textura é bonita. Sobreposição de camada é quantas vezes o lápis vai aguentar que você passe outras cores por cima. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o preto, aí depois eu posso vir, por exemplo, com o azul. Tá, esse aqui eu estou usando os meus policromos que eu comprei lá, as cores primárias, que eu fiz desenho para vocês. Tá? Vou utilizar aqui o azul. Peguei aqui com mais intensidade aqui no preto. Outra, com o azul e o preto eu já fiz o azul escuro. Eu não tenho o azul escuro dessa linha, ó. Já fiz o azul escuro. Tá? Vou puxar um degradê aqui. Certo? Então já fiz o azul escuro, vou reforçar aqui ó, com preto. E vou reforçar aqui com o azul. Tá? Então, fiz o azul escuro. Certo? Observem que virou um azul escuro. Agora eu vou pegar o amarelo. E vou aplicar aqui, ó. Tá virando um verde. E automaticamente onde está o preto aqui, vai virar um verde escuro. Tá aí. Com azul claro, preto e amarelo, eu fiz o azul escuro e fiz um degradê de verde, do verde mais escuro até o verde mais claro. Isso chama-se mistura de cores, tá, pessoal? Quando você usa mistura de cores, funciona muito bem. Isso é muito mais fácil de fazer quando a gente está usando tinta guache, aquarela, enfim. Tintas, porque é algo líquido e é mais fácil a mistura. Só que com lápis de cor é super possível e a coisa mais bonita no lápis de cor é quando você faz essa mistura. Você pode usar tons próximos? Pode usar tons próximos, mas se você criar a cor, seu trabalho vai ter muito mais qualidade, porque você não está utilizando uma cor pronta, uma cor que a fábrica disse, olha, esse é o tom de verde correto. Você está fazendo seu tom de verde, você está fazendo seu tom de azul, você está fazendo seu tom de pele, tá? Isso também funciona para tom de pele, Vinícius? Funciona para tom de pele, pessoal. Isso funciona para cores primárias, isso funciona para tudo. O preto é a nossa sombra. Então, se você observar, se você pegar um verde claro, pega um acessório de vocês, uma bolsa verde claro, um sapato, enfim, qualquer coisa, até mesmo uma folha, um copo, alguma coisa que vocês tenham verde, uma embalagem, e coloquem num ambiente escuro que automaticamente aquela cor vai se transformar numa coisa escura. Então o preto é a sombra. O branco, ele não é tão visível no lápis de cor, mas o branco ele seria o ponto de luz. Tá? Então você pode usar ele tanto para manter, como você pode usar ele para alisar a pintura. Tá? Você pode utilizar ele para alisar a pintura, como é o caso aqui que eu utilizei nesse cantinho, ó, tá vendo? Deu um ponto de luz. Então assim, e manter o branco na pintura do lápis de cor é muito importante. E depois usar o lápis branco só para ele arrastar a cor, né? Porque o lápis branco ele dá uma arrastada da cor, ó. Então você pode usar ele para arrastar a cor, tá? Ó. Aqui não dá pra ver muito bem, mas tem umas manchinhas da cor. Dá pra usar ele para arrastar um pouco a cor. Mas assim, brinquem com isso, tá? Brinquem com a mistura de cores. Esse vídeo tá imenso. Eu vou parar por aqui, porque vocês sabem que quando eu começo a falar eu não paro mais. Eu vou trazer mais vídeos pro canal explicando isso. Deixem aqui nos comentários o que vocês têm dúvida, o que vocês ficaram curiosos, o que mais vocês querem ver aqui no canal, tá? Vou tirar aqui um pouco do zoom, peraí. Aí, pronto. Tá, então deixem aqui pra mim no canal o que vocês querem ver, o que vocês têm dúvida. Muito obrigado pra quem ficou comigo até agora. Não esquece de dar aquele joinha pra me ajudar na divulgação do canal. Se inscreve se ainda não for inscrito. Tem um monte de vídeo legal aqui no canal. Dá uma fuçada aí nos vídeos que vocês vão achar muita coisa bacana. Eu tô tentando fazer capas pro vídeo junto com a minha namorada pra que vocês possam já ter uma ideia melhor do que o vídeo quer dizer só de olhar pela capa. Tá, mas tem muito vídeo já no canal, então isso é um pouco difícil de fazer. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou!